Lidar com as diferenças é algo que qualquer sociedade precisa fazer. Afinal, nenhum indivíduo é igual ao outro. Pessoas com deficiência têm algum tipo de impedimento, seja de natureza física, sensorial, mental, e muitas vezes são estigmatizadas, como se não valessem nada. Por isso, a inclusão é um processo de mudança cada vez mais urgente e tão importante. A escola é o embrião da sociedade e é o primeiro lugar onde essa transformação precisa acontecer. No programa de hoje, nós vamos investigar como as escolas estão se preparando para trabalhar com a inclusão. Seja bem-vindo a mais um Caminhos da Escola. Uma escola que é um espaço para todos e sabe lidar com as diferenças. Escola inclusiva é que inclui todas as pessoas, sendo magra, gorda ou diferentes maneiras. Na arena do debate, as palavras voam. O poeta Fabrício Carpinejar é o convidado de hoje. Eu passei todo o meu ensino fundamental, ensino médio, sem fazer um único poema. E é a minha vocação. O quadro Desafio tá com cheiro de novidade. Vai começar mais um desafio e você sabe que não vai ser nada fácil. Eu estou aqui na Escola Estadual Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Essa aqui é a Gabriela. Aqui na escola vocês têm um prédio que tem muita escada, né? Um prédio antigo. Sim. Deve ser muito complicado para um aluno que tem deficiência. Tem alguém que estude aqui na Ernesto Dornelles que tenha deficiência? Não, acho que até por causa disso, né? E não pode ser mudado, né? Porque é um patrimônio público e não pode ser mudado. De repente, essas dificuldades que fazem ter essa desigualdade, né? Eu não convivo assim, no colégio com pessoas que tenham deficiências, daí por isso que muitas vezes as pessoas têm preconceito. Tem alguém na sua família que tenha deficiência? Eu tenho uma irmã que tem um tipo de deficiência, ela tem uma deficiência mental. E hoje ela estuda onde? Eu estudo numa escola especial. Você acha que ela perde com isso, por estar estudando numa escola que não é a realidade dos outros adolescentes? Acho que todos nós perdemos, né? Como ela não é tão deficiente que ela não tenha nada pra ensinar pra gente. E ela também tem que aprender, né? Ela é diferente, mas não é incapaz, né? Como é que você acha que a escola receberia um aluno com deficiência? O que dificulta para nós? Que a gente não está preparada para trabalhar. A gente se sente perdida na sala de aula e tu não sabe como trabalhar. Teve um aluno que eu consegui fazer isso com desenhos, né? Porque ele desenhava muito bem e através do desenho eu consegui passar alguma coisa para ele. Mas assim, tu procura, tu corre atrás, mas te dá um desespero, aquela coisa assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir? A inclusão é bom, eu acho que é o meio mais certo que está ocorrendo, só que está faltando é apoio para as escolas. Agora a gente vai sair daqui da Escola Estadual Ernesto Dornelles E vamos para Brasília conhecer a escola classe A. Uma escola que a inclusão é o assunto-chave. Inclusive é que inclui todas as pessoas, sendo magra, gorda ou diferentes maneiras. Que é uma educação que não tem preconceito, que ajuda as pessoas que têm necessidade. Quer dizer que tem crianças com necessidades especiais. Eles têm um transtorno global de desenvolvimento
sem causa específica. Aí todas as minhas colegas começavam, procura tal escola, que tal escola é boa. Então eu fui atrás e me prometeram atendimentos especializados, psicopedagogas, só que quando começou o ano letivo, eles tinham crises nervosas. O Adriano acordava muitas vezes de noite gritando. Eles não faziam nada na escola, não faziam nada em casa, não tinha dever de casa e desesperados para não ir para a escola. Então eu pagava para brigar. Eu pagava para eles chamarem de burro. Eu pagava para eles baterem neles na hora da entrada, na hora da saída e na hora do lanche. Então fiz o remanejamento então para essa escola que eles estão. 2 anos, onde 3 eu já estava de 5, e eu fiquei aqui muitos dias, muito tempo. A mudança foi radical. Para começar, eles grudavam na porta para não ir para a escola. Agora, eles não querem ficar em casa nem em férias, nem em fim de semana. Né? Se falar que tem que ficar na escola o dia inteiro, eles ficam com maior gosto. Esse projeto de inclusão, né, veio atender justamente uma necessidade de se acreditar que todas as crianças, independente da sua dificuldade, elas têm capacidade de aprendizagem. A nossa comunidade, ela se organizou com a Associação de Pais e Mestres, com o Conselho Escolar, promovendo encontros, eventos, atividades onde a gente conseguia angariar dinheiro e assim promovermos as mudanças, por exemplo, na estrutura física que se faziam necessárias. Nós construímos as rampas de acesso, construímos o banheiro adaptado para alunos cadeirantes, né? Tem um banheiro só para mim, porque é melhor, porque eu consigo fazer tudo sozinho. Eles fazem atividades de ciências em sala, né? Eles vão para informática, eles têm leitura. 3 segundos. Sim. Os professores fazem muitas oficinas, muitos jogos. É muito lúdico. Chegam em casa, tem mãe, eu aprendi isso e tal. Então aí eles querem filmes relacionados, livros relacionados, vão para o computador, acham sites e tal. Eu acho isso bacana. O conteúdo que eu trabalho em sala, eu trabalho com todos. Mas o nível de expectativa, eu vou percebendo isso de acordo com o retorno que a criança vai me dando. O professor tem que aprender que, além de ensinar, ele tem que entender se o aluno aprendeu. E se não aprendeu, como que nós vamos adaptar o nosso currículo para que essa aprendizagem ocorra. Tá bom, 100 dos 2,50. Então você pega 2 notas de 50 e gastou quanto? 100 aqui, mais... Você tem aqui. Quer colocar aqui embaixo? A criança que é portadora de necessidade educativa especial, ela tem plenas capacidades matemáticas também, mas ela produz por outros caminhos. E a matemática tem possibilidades diferentes. E que fazer matemática é justamente respeitar essa diversidade de pessoa para pessoa, de cultura para cultura e de história para história. Cada um tem seu jeito, por exemplo. O Pedro, ele calcula contas de cabeça. Matemática de cabeça. A gente precisa de cabeça. Então, e a gente precisa de fazer a conta no quadro, no papel, de explicar tudo. E isso a gente acha legal, porque a gente aprende com o Pedro e o Pedro aprende com a gente. Agora nós vamos separar essa quantidade em partes iguais aqui. Você quer tentar? Pode tentar. Isso. E agora? Tem a mesma quantidade nos espaços? Esse livro que a gente está trabalhando com eles, que é o Figurinha Carimbada, por exemplo, tem uma história de uma criança que fica cega. Um perde um cachorro e o outro perde a visão. E aí, então, foi um tema que surgiu na sala e que a gente começou a discutir. Como é que as pessoas vivem não enxergando, como é que as pessoas vivem não falando, como é que as pessoas vivem não ouvindo ou não andando. Então, essas discussões a gente faz em sala de aula. Há poucas semanas atrás eu vi uma criança brincando de construir umas piscininhas. E aí, nessa coisa de construir as piscinas, ela botou uma rampa.
Ela falou, essa aqui é para os meus coleguinhas que vão chegar com as cadeiras de roda. É fantástico ver como esse processo tem avançado. Claro que tem as rejeições, claro que tem o não habituar-se, mas eu acredito que o professor em sala de aula ele tem feito um trabalho exemplar dessa integração. Tem momentos que tem crianças que precisam de um atendimento exclusivo. Ali, alguém do lado o tempo inteiro para que ela faça alguma coisa. E eu não sou professora de uma criança, eu sou professora de 20, de 18, de 30. Né? A gente sai às vezes frustrado, que não deu conta de atender todos nas suas demandas. Ela aprendeu com a gente que mesmo ela sendo cadeiras de rodas, ela pode fazer os deveres, pode brincar, pode ter um grupo com a gente, né? Eu gosto de brincar com o Adriano porque ele entende, só que um pouquinho mais devagar. Ele só tem dificuldade de falar o que ele acha, o que ele pensa, mas ele é esperto. Eu gosto de amigos. Você gosta de ter amigos? Porque eu tenho uns amigos, porque aí eu tenho outros. Porque eu não tinha muitos amigos na escola que eu estudava. Aí aqui eu tenho mais. Não todos, eu creio, mas a gente brinca. Porque às vezes a gente brinca de estátua e ela não pode fazer tudo que a gente faz na estátua. Por causa que na hora de colocar o pé na frente e o outro atrás, você não pode fazer. Só coloca a cadeira pra frente e a cadeira atrás. Mão na cabeça, mão na cintura, o pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Colocados num grupo que tem tantas pessoas diferentes, eles também estão mostrando, peraí, eu também tenho o meu valor. Eu sou diferente de você, eu aprendo de forma diferente, mas eu tenho o meu valor, né? E com isso ele está construindo um grupo de amigos, está exercendo o papel dele social ali naquele grupo. E eu acho que o grupo todo ganha com isso. Mas viver diferente é viver com pessoas diferentes. Ninguém é igual. As pessoas são diferentes de raça, cores, opiniões, religiões. Em tudo. E a gente aprende a ter respeito um pelo outro também. Escola inclusiva não é a simples soma de a escola que nós temos hoje, mais crianças com deficiência que acabam se tornando pontos exóticos que representam um deslize dessa humanidade dentro da escola. Isso não é escola inclusiva. A escola inclusiva é a fusão de um desejo enorme de mudar o país a partir da escola, com uma consciência totalmente firme, forte, de que a humanidade é múltipla, plural e que nunca nasceu nem nascerá um ser humano igual ao outro. Eu nunca entendi como funciona a corrente elétrica. Corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula por um condutor quando entre suas extremidades houver uma diferença de potencial. Tá tudo bem, eu vou falar mais devagar. Para explicar esse grande fenômeno da natureza, vamos voltar a uma pequena parte, o átomo. O átomo é a menor partícula de um elemento químico. Ele possui prótons, que têm carga positiva, e elétrons, que têm carga negativa. Em alguns materiais, os elétrons podem se separar de seus átomos e se moverem. Esses materiais são chamados condutores, porque conduzem eletricidade. Mas por que os elétrons se movem? Ah, isso é fácil, Porque um gerador tem dois polos, então os elétrons do polo negativo se movimentam... Calma. Como eu ia dizendo, vamos imaginar um pequeno circuito elétrico. Ai, doeu essa, hein? Uma pilha, por exemplo, é um gerador, um aparelho que pode fazer com que os elétrons se movam. Nela existem dois polos com potências diferentes. Quando ligamos os dois polos por um fio condutor, a diferença de potência faz com que os elétrons se movimentem. O deslocamento dos elétrons é o que se chama de corrente elétrica. Nem a corrente nem os elétrons são visíveis, mas é claro que eles existem. Basta ligar uma lâmpada no fio desse circuito para ver que ela vai brilhar. O que isso quer dizer? Que existe uma corrente elétrica que gera energia elétrica que se transforma em luz. Claro, óbvio, eu nunca vi nada mais fácil.
algodão doce. É possível encontrar textos de Fabrício Carpinejar em blogs, revistas, jornais, provas de vestibular, no Twitter, em músicas de Ana Carolina e também em livros. Eu fui uma criança totalmente desajeitada. Eu era tímido, pernas tortas, cabeça enorme, feio que dói. Então eu acho que eu fui um repositório de diversos apelidos, que os apelidos foram meus primeiros personagens, meus amigos imaginários, e foi uma maneira de me aceitar, né? O autor tem 14 livros publicados, 8 deles de poesia. Sua coletânea de crônicas Canalha venceu o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes do país, em 2009, o mesmo ano em que ele lançou o primeiro livro no Brasil, feito com frases postadas no Twitter. Eu passei todo o meu ensino fundamental, ensino médio, sem fazer um único poema. E é a minha vocação. Então a escola, para mim, foi difícil. A professora disse que eu não poderia me alfabetizar. Em 2005, inaugurou o Consultório Poético, em que responde às cartas dos leitores com dúvidas sobre relacionamentos, usando a sua sensibilidade doce e aguda. Eu acho que a educação é um pouco meio engessada. A gente tem medo da subjetividade, a gente tem medo do sonho, a gente tem medo de projetar nossos problemas em fábulas. Carpinejar é um escritor de frases sutis e fortes. O coração fica violentamente cheio quando deixamos de amar. E também, quem se desespera sempre alcança. O poeta está tendo prazer para escrever. E a gente passando isso pro aluno, o aluno fica com prazer de escrever mais cedo. Senhoras e senhores, Fabrício Carpinejar! Fabrício, obrigado por você ter aceitado o convite. E eu vou começar já com uma pergunta dos alunos. Eu queria saber, assim, como que tu descobriu que tu queria escrever? Eu nunca descobri, assim, porque na verdade eu sou filho de 2 poetas. E eu queria fugir da poesia. Aí eu fui escrever sobre um quadro que eu tinha visto, e foi um quadro que eu entendi errado. Eu pensei que é uma mulher atrás de uma rocha, é uma mulher segurando nas costas de um homem. Porque todo poema nasce de um equívoco do olhar. Eu escrevi aquilo e deixei em cima da mesa. Minha mãe olhou e disse, tu é um poeta. Eu disse, não me ofende, mãe! Mas tu é um poeta. A partir daquele momento eu comecei a me disciplinar. Foi a partir da farsa, né? Eu acho tão importante, por exemplo, eu não sou contrário à mulher gemer no orgasmo. Nunca. Porque na medida que tu tá fingindo, não é que tu geme fingido no orgasmo, tu já tá aprendendo a ter prazer real. É uma coisa mais ou menos de expressar os sentimentos, né, também. Exatamente. Então, tá conseguindo trabalhar a sua imaginação. Eu fingi muito até conseguir ser real. Você acha que você fingiu ser poeta e assim você se descobriu Exatamente. Poeta? Eu acho que é a possibilidade de tu errar. É a possibilidade de tu ser patético. É tão difícil escrever a primeira carta de amor. Depois que já perdeu a reputação, só vai escrever a carta de amor. Como eu sempre fui muito feio, eu tive muito senso de humor. Porque o feio tem o caminho de se recolher e se retrair. Porque sempre tem medo de receber uma ameaça, um apelido. E aí eu comecei a me avacalhar. Foi uma libertação. Eu lembro que uma vez, um amigo que debochava muito da família. Ele é grande, forte. E eu sou magrinho, sempre fui magrinho. Meu irmão é mais magrinho ainda, o Miguel. E ele chamou minha mãe, tu não sabe de quê. Eu fui pra cima pra brigar. E o Miguel disse, não, deixa que eu resolvo. Ele chegou perto, falou algo no ouvido. E o cara começou a chorar. Eu, até hoje, não sei o que ele falou. Mas o quanto que uma frase foi muito mais contundente do que uma agressão, se espalhar no braço e assim por diante. E eu acho que é por isso que eu sou poeta. Eu sei a força da palavra. Eu sei o quanto que a gente pode arrebatar, deslumbrar, o quanto que uma palavra pode salvar a pessoa. Então é isso, eu acho que eu estou procurando o que meu irmão disse no ouvido. Deve ter sido algo escabroso. Lá. Eu queria te perguntar sobre a coletânea Canalha, tá? Eu queria saber qual foi a tua inspiração para te ter terminado toda essa tua coletânea e ter conseguido conquistar esse prêmio tão importante. O Canalha, eu tento trabalhar a questão do homem. O homem hoje está sensível, o homem não tem mais vergonha de chorar, o homem não é mais aquela caricatura que é falar grosso, ser truculento. Eu acho que o homem está aceitando um outro papel.
ele se deu conta de que ele passou muito tempo provando que é homem. Ainda mais nós gaúchos, né? Não, gaúcho então É o típico. Se tu não for em cima da menina, tu não é homem. Se tu tá em casa, se tu não abre uma lata de pepino, tu não é homem. Se tu não mata barata, tu não é homem. Toda hora a gente tá sendo testado, tia. Então, a minha tese é sair dessa gincana da masculinidade e aproveitar o tempo com música, com esporte, com qualquer outra coisa, menos com isso. Você acha que a internet é a nova casa da palavra, Fabrício? Acho que é. Eu acho que ela acendeu de novo o debate pela poesia. Quantos tímidos estão aprendendo a sair da solidão a partir da internet? E eu acho que a letra é o quarto da voz. Não é que tu tá falando no MSN, tu vai estar se abrindo mais do que pessoalmente. E o outro vai esperar que tu fale, porque é difícil, né? Não, que às vezes a gente fala de um jeito no MSN e a pessoa pode entender errado. Ótimo, que bom que a pessoa pode entender errado, a gente tem que aceitar os erros. A gente tem que aceitar as incompreensões, é uma maravilha isso. É bom que às vezes a gente não está preparado para o encontro, né? E às vezes a gente vai se encontrar assim e tu vê que é totalmente diferente. E às vezes por MSN tu conversa e tu vê que já não serve para encontro, é um pré-encontro, né? Mas eu acho que a gente não tem que fazer teste, porque a gente não sabe o que é bom para nós. A gente não deixa que o outro nos surpreenda. De repente, nunca vou ficar com alguém que gosta de sertanejo. E tu encontra essa pessoa, bah! É química. De repente, tu pode até começar a escutar sertanejo. Até porque a paixão é uma greve de personalidade. A paixão é aquele momento em que tu vai ser extremamente generoso. Se ele gosta de sertanejo e tu não, tu vai fazer em uma semana um curso para entender tudo de sertanejo para poder conversar com ele. É fascinante. E o apaixonado também, ele não quer errar, né? Tanto que o apaixonado tem prisão de ventre. A paixão se transforma em amor quando tu toma coragem de puxar a descarga. Porque tu não quer que ela saiba que tu vai no banheiro. Tu quer ser perfeito para ela. Não é que tu assume a imperfeição, começa o amor. O que você acha que a internet trouxe para a educação, para a escola? Eu acho que trouxe muito mais dinâmica, né? Essa hiperatividade. Tu vê só, no meu tempo, só os meninos que eram mais ricos faziam bons trabalhos de pesquisa porque tinham um mirador ou Barça em casa. Hoje, com o Google, todo mundo pode fazer um bom trabalho de pesquisa. O conhecimento está muito mais democrático. Tem alguns efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é que ninguém aceita que errou. As pessoas, ao invés de dizer, eu não sei como escreve essa palavra, diz que é erro de digitação. Né? Eu acho que falta um pouco de honestidade. Porque como o conhecimento está muito mais amplo e mais acessível, todo mundo tem vergonha da dúvida. A gente deixou de confessar a nossa insatisfação. Na verdade, todo mundo quer ser perfeito. Eu não erro nunca, errar para mim é impossível. E na verdade tu está preocupado muito mais com a tua reputação. Tu está num ambiente em que é preciso que tu interaja, fale, confesse, e tu não faz isso. Guarda tudo para ti. Guarda porque tu pensa o seguinte, eu não preciso aprender agora, eu vou ter tempo de procurar depois. E a gente deixa de estar presente naquele momento que é um outro conhecimento, porque é debate, é enfrentamento. Uma coisa é pegar o conhecimento sozinho, outra coisa é tu merecer aquele conhecimento. E é entender que na medida que alguém levanta a mão na sala de aula, a pergunta já pode ter sido feita, mas é uma pergunta pessoal. O professor, ele está atendendo 70 alunos, mas é sempre uma aula particular. A relação dele é com cada aluno. E a gente não pode esquecer disso. Não é um aluno, é uma história de vida. O quanto que um entusiasmo pontual é capaz de fazer uma criança conseguir superar anos de isolamento. Mais recentemente tu escreveu um livro, né, só com frases do Twitter, né? Da onde partiu essa ideia de fazer só com frases do Twitter, né? Eu pensei que eu nunca ia entrar no Twitter, porque isso é um preconceito que toda geração mais velha tem com as novas tecnologias. Que é o preconceito, por exemplo, como tu vai ter que aprender aquilo e vai gerar sacrifício e esforço, tu já critica para não ter que fazer. Eu estou me abrindo a essa disponibilidade. Fala. Na educação, tem também esse, a gente chama de ranço, que a gente tem com a mudança, o medo da mudança, para nós professores, é bem complicada. Eu sei que também és professor, né? Como que tu vê essa tecnologia, como que tu utiliza isso em sala de aula, tu trabalha isso com teus alunos, não, de que forma? Olha, o professor ele não precisa estar lá com o iPod, ele não precisa estar lá com o laptop. E eu acho que tem que diminuir um pouco esse ranço que mencionaste, que é assim,
No meu tempo, eu tinha que estudar sem barulho nenhum, isolado. Hoje a minha filha, Mariana, ela tem 16 anos, ela estuda ouvindo música, vendo TV e lendo. Eu podia chegar para ela e dizer, tu não está estudando. Ela estuda e vai muito bem na prova. Porque hoje, a concentração, pelo impacto da tecnologia, é dispersiva. Mas eu tenho que entender que eu não posso sacrificar e castigar ela por ela estar fazendo um jeito diferente do meu. É tu olhar para o filho ou olhar para o aluno e dizer, tudo bem, faça o teu jeito, mas tem que funcionar. E se funciona, sabe, ampliar o leque. A minha preocupação hoje, Fabrício, é o seguinte, é que com a internet, tudo bem, mas o que está acontecendo é que os alunos, eles clicam lá, eles não leem, eles imprimem e te entregam um trabalho. Mas, concordo, mas se alguém me entrega um trabalho assim, eu vou dizer, esse trabalho foi copiado da internet, tu recebeu 0. Sim, mas a minha preocupação hoje é isso aí. Então, o que eu faço? Eu peço trabalho para eles escritos. Por quê? Porque daí, pelo menos, eles vão estar lendo, que já é alguma coisa. Mas eu acredito que a gente não pode subestimar o aluno. O aluno precisa assumir a responsabilidade sobre seus atos. Mas tu acha que isso é subestimar? De uma certa forma, tu está protegendo o aluno. Tu tá concluindo que ele não é capaz de pegar um trabalho na internet, de uma certa forma, editar e aprender e entregar assim. Essa hipótese não existe mais. Tu quer que ele escreva para pelo menos, porque de repente só está copiando, ele não está nem prestando atenção. Eu estou te provocando. Não, eu acho que ainda no momento que ele copiar, pelo menos ele está prestando atenção. Então eu tô ajudando ele, entendeu? Eu já copiei meu pai várias vezes, nunca prestei atenção. Carrego vários defeitos dele. Não significa copiar, é uma estratégia, um hábito antigo em que a gente tinha que copiar para aprender. Copiar e pensar, isso não faz sentido para mim. Poderia o aluno ter que fazer um resumo, contar uma história do seu trabalho. Isso sim aprender. Acho que a gente deveria investir muito mais na oralidade. Seria uma das melhores opções, tu achas? Sem sombra de dúvida. E tipo, se ele quer apresentar o trabalho dele com rap, pode apresentar. Desde que ele consiga ter desenvoltura para conseguir contar aquilo que ele entendeu ou refletiu. Mas entregar na letra para provar que a pessoa não está copiando, ela está copiando, pode estar copiando. Só para fazer um comentário, então, em cima do que tu falou. Então, o problema de copiar, um aluno chegar e fazer o Ctrl+V, Ctrl+C ali, copiar, ele pode entregar o trabalho, mas também fazer um comentário em cima do trabalho, o que ele entendeu, coisa não. Mas quer dizer, o aluno tem que entender que pensamento tem autoria. Sim. Que o fato dele pensar por si só já é autoria. Eu acho que a grande liberdade é a responsabilidade, é tu cuidar daquilo. É tu fazer aquilo seu, da tua forma. Eu queria saber sobre o teu livro do Twitter, que utilizou frases, e ali está bem explícito o teu estilo de aforismas. Eu queria saber quais são os autores, ou o que te influenciou mais para utilizar aforismos. A crônica brasileira tem toda uma tradição de grandes frasistas. O Otto Lara Rezende, o Nelson Rodrigues, sabe, Rubem Braga, Ponte Preta, Lispector. E eu gosto muito de uma tradição gaúcha que é a bravata. É tu estar numa conversa, numa discussão, numa refrega, e de repente tu tentar tirar a palavra do outro com uma frase de efeito. E o outro fica meio, sabe, tu ganhou a briga. Eu gosto dessa frase. Que é o Twitter, a gente pensa que é preguiçoso, porque tu tem que escrever em 140 caracteres. Mas vai escrever em 140 caracteres. Tu tem que ser extremamente inteligente. Olha, eu passei a minha adolescência inteira querendo ser pichador. Agora eu tenho um lugar perfeito para pichar. E tem uma que eu me identifico muito, que é você fazer tudo pela metade e só esse é o jeito que eu me completo, né? Você tirou isso do Twitter ou isso já vem antes do Twitter? Você ser sucinto, sintético? Eu acho que é uma herança da poesia, do verso, né? O verso curto. O que me fez muito bem foi a asma. Faltar ar, cara, eu aprendi o quanto que é bom falar. Quem tem asma aqui? Não é horrível? Você viu que foi uma cumplicidade asmática que a gente teve? Falta ar e aí tu precisa... Tu sabe o quanto que vale cada palavra. Mas eu acho que é essa humildade. A humildade de saber que não está em ti a poesia.
Saber que a poesia é atrito, é contato, é comparação. Fabrício, eu só tenho que te agradecer por arejar nossas mentes. Uma salva de palmas para o nosso convidado. A concisão e a objetividade são muito valorizadas no haikai, um tipo de poesia criado no Japão que conta com 17 sílabas poéticas, divididas em 3 versos. No Brasil, o poeta Paulo Leminski foi um dos que mais se dedicaram a escrever esse tipo de poesia. Ele defendia que a simplicidade do haikai estava no conteúdo, mais do que na contagem de sílabas. Leminski foi um dos maiores representantes da geração de poesia brasileira nos anos 70. Estudioso da língua japonesa e conhecedor de vários idiomas, ele era também faixa preta em judô. Trabalhou como redator publicitário e professor, além de tradutor. Ele fazia parte de uma geração de artistas literários que publicavam suas poesias em folhetos, camisetas, declamavam nas ruas e se diziam à margem do sistema. Paulo Leminski definiu que é ser dessa geração com os seguintes versos: marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Agora vamos deixar a literatura de lado e falar sobre outro assunto. É a hora do desafio da poluição. Daqui a pouquinho, no Caminhos da Escola. São José, Santa Catarina, é aqui que vai rolar mais uma nova missão. Vai começar mais um desafio e você sabe que não vai ser nada fácil. Mas antes da gente conhecer os alunos e os professores que vão participar, eu vou dar uma volta por aqui e fazer algumas perguntas para os moradores. Márcio, você acha que São José é uma cidade poluída? Até no momento eu acho que não. De repente, com o passar dos anos, até poderá vir ficar poluído. E você acha que a galera que usa o carro aqui tem consciência da poluição que ele causa para o meio ambiente? Eu acho que não, né? A primeira coisa é eles se conscientizarem de que eles também são responsáveis por tudo que está acontecendo. Vou conversar agora com o professor de microbiologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Alexandre Verzani, para saber mais de poluição invisível e descobrir como esse tema pode ser abordado na escola. O que é poluição invisível, Alexandre? Poluição invisível, ela seria assim uma contaminação, né, uma sujeira que ocorre sem que a gente perceba. A gente tem, por exemplo, a questão do ar condicionado, né, que se o ar não estiver bem ajustado, você pode estar sendo contaminado com o ar que a gente respira. Dentro do nosso programa aqui do Caminhos da Escola, a gente tem um quadro chamado Desafio, e é justamente poluição o tema desse desafio. Só que eu queria entender como é que eles podem pesquisar isso. Mas eu acho que um caminho inicial aí para os alunos, eu acho que seria interessante através da conversa, né, com as pessoas das comunidades, né, fazer um vídeo mostrando, por exemplo, as praias, mostrando, por exemplo, a lagoa. Então isso eu acho que promoveria um debate com a população. Você pode aparecer lá no último dia? Com certeza. Para avaliar esse vídeo todo? Com certeza. É uma responsabilidade, hein, professor? Vai ser um desafio bem bacana. Estou muito curioso para saber o resultado. O nosso cliente para o Desafio Poluição é o professor de microbiologia Alexandre Verzani. Esse é o Instituto Federal de Santa Catarina, unidade de São José, a escola que vai participar com a gente da nossa mais nova missão. Gente, meu nome é Léo Almeida e hoje a gente veio parar aqui em Santa Catarina porque tem um quadro no programa chamado Desafio. E o tema desse desafio de hoje é sobre poluição. E no final do dia, vocês vão formular 5 perguntas, vocês vão fazer um quiz, onde um grupo vai perguntar para o outro. O produto final do desafio de vocês é produzir um vídeo. Porque a nossa principal ideia aqui é tentar explicar para quem realmente não conhece o que é poluição, qual o mal que faz e como é que a gente pode combater. Galera, eu vou começar o sorteio dos grupos. O primeiro aluno vai para o grupo da professora Juliet, é o Lucas. Agora, o grupo da professora Tânia é a Paula. Grupo laranja, grupo roxo.
acho legal, eu gosto de coordenar. Agora nós temos que descobrir o nome. A gente estava entre hidrocor e sincron. Hidrocor é legal, gente. Acho que é mais legal até agora. Então tá, galera, hidrocor é isso aí? É isso. Então tá, somos os hidrocor. Oi, meu nome é Bruno, tenho 15 anos. Eu sou um bom ator, sou bom em matemática, física e eu sou um bom nadador. E agora? Alguém mais, candidato? Alguém pode se candidatar de inimigo, eu quero ser, né? Eu voto nela também. Foi unânime. Então a Rafa também é eleita líder. Vamos escolher um nome? Pensando na cor da pulseira, me veio o nome de uma banda, chama de Purple. Tipo, pode usar o Purple, mas não o nome da banda. Tijolinho à vista? Tijolinho à vista é massa. É massa. Tijolinho à vista. Tijolinho à vista tá aceito. Então fechou. Tijolinho à vista. Grupo Tijolinho à vista. Meu nome é Rafaela, todo mundo me chama de Rafa. Eu gosto de teatro, eu sou criativa e eu não gosto de esportes. Então, Rafa, na verdade você vai ser responsável pelo grupo, você vai apresentar no final do dia 5 perguntas que vocês vão pesquisar e formular agora. Portanto, atenção nas perguntas que vocês vão formular, para não dar assim nenhuma colher de chá para outro grupo também. Lembrando que vocês têm a partir de agora 3 horas e meia para formular 5 perguntas. No final do dia vocês vão ser avaliados pelo professor Leone. Vai aqui uma caixa, Bruno, para vocês se orientarem. Tem algumas pegadinhas aí dentro, mas também tem material de pesquisa. Tá valendo. Os países que mais poluem no mundo, que entre eles é os Estados Unidos e China. Você podia perguntar isso. As coisas que tem dentro da caixa podem ter alguma coisa a ver com as perguntas que a gente deve fazer. 5 perguntas, 5 coisas na caixa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% de todas as doenças que se alastram nos países em desenvolvimento são provenientes da água de má qualidade. Eu acho que essas máscaras têm a ver com a poluição do ar. Cloro colocado para levar a água se transforma em cloroforme ao ser aquecido pelo chuveiro. Eu acho que esse aqui, por ser um colírio, pode ser poluição visual. A gente pode fazer uma pergunta relacionada à água. Eu andei pensando em fazer sobre o protocolo de Kyoto. Agora que a gente já pesquisou, O que a gente vai fazer de pergunta? Pensaram, pesquisamos. você tem sugestão? Eu acho que seria legal fazer a pergunta, o que é a combustão e como ela afeta o nosso sistema respiratório. Interessante falar também da chuva ácida. No dia a dia, Quais os poluentes mais comuns? Galera, vocês estão se sentindo preparados para responder as perguntas deles? Como um grupo, eu acho que a gente tá meio preparado, assim. A gente tá em dúvida se eles focarem em um tipo de poluição, sabe? Vocês pesquisaram aonde? Na internet e nos livros. E a do carro a gente vai fazer? Então a gente pegou cada objeto, associou a algum tipo de poluição e criou as perguntas. As perguntas a gente pesquisou e cada um foi achando o que era interessante, que talvez outro grupo não soubesse responder, uma tática assim. Gente, chegou a fase final dessa primeira etapa do desafio. Esse aqui é o professor Leone, professor de Química, que vai avaliar as perguntas e respostas de vocês. Quem começa perguntando é a Rafa, o grupo Tijolinho à Vista para o grupo Hidrocor. Primeira pergunta, Rafa. Quais os principais problemas causados pela poluição da água para os humanos? 30 segundos a partir de agora, valendo. Falta 5 segundos. Ok, já deu tempo. Existem diversas doenças que podem ser transmitidas pela água, né? Já que nela estão contidos coliformes fecais. Uma delas é a que causa a leptospirose. Professor, tá certo, errado a resposta aqui da galera do grupo Hidrocor e o que você pode acrescentar? Resposta correta, só acrescentaria o fato da poluição devido a plantações, né? Contaminação das águas com agrotóxicos. Agora quem vai perguntar é o grupo Hidrocor. Manda lá, Bruno. O que é poluição microscópica? 30 segundos para vocês responderem, valendo. Acabou o tempo. São pequenos agentes, tipo as bactérias, as coisas encontradas na poeira de tudo que a gente toca, que a gente não vê, mas ainda assim é um tipo de poluição. E um belo exemplo está no ar. Acho mais correto dizer que poluição microscópica seria agentes introduzidos em um ambiente de forma artificial. Por exemplo, um frasco de gasolina aberta naquele ambiente. Incorreto. Tá. Então a primeira resposta aqui do grupo está incorreta. Vamos lá, grupo Tijolinho à Vista. O que é combustão e como ela afeta o nosso sistema respiratório? Falta 10 segundos. Bom, terminou o tempo de vocês. Qual é a resposta, Bruno?
Combustão é a queima de combustíveis. E como isso afeta a nossa respiração, eu poderia citar um exemplo, né? Como a queima da gasolina ou de combustíveis fósseis que produz monóxido de carbono, e isso afeta a nossa respiração. Certa resposta. Combustão é realmente isso, a queima, né, de uma substância qualquer na presença de oxigênio ou outro comburente qualquer. Galera do grupo Hidrocor, agora é a vez de vocês. O que é combustão e quais são os reagentes necessários para que ela ocorra? Valendo. Faltam 10 segundos. Já foi? Combustão é uma reação rápida de uma substância ou material com oxigênio. E aí, o que precisa é desse material, combustível, e o O2. Resposta correta. Ok, resposta correta. É isso. Então agora, galera do Tijolinho à Vista. Como definir poluição visual? Valendo. 10 segundos. Acabou o tempo. Nós achamos que poluição visual é toda e qualquer agressão aos nossos olhos. Acho que a resposta está correta, eu só acrescentaria o fato de que poluição visual, para mim, seria o excesso de informações, né? Galera do Hidrocor. Quais são os poluentes mais frequentes na sociedade? Acabou o tempo. A gente colocou o CO2, o agrotóxico nas plantações, que afeta o solo, o enxofre, o lixo, quando jogado em lugar errado, que pode poluir os rios e tudo mais, o esgoto, que polui a água. Tá correto, citou vários exemplos aí bem coerentes. Numa das nossas pesquisas, a gente viu que vários poluentes encontram assim, na nossa própria casa. Então, a gente queria que vocês citassem 5 hábitos que podem diminuir o nível desses poluentes em casa. 10 segundos. Acabou o tempo. Primeiramente, a gente queria citar o fato do chuveiro, que como a água é tratada com cloro, quando isso é aquecido, forma triclorometano. Algumas pessoas que são sensíveis podem sofrer um pouco com isso. Então, uma das formas seria diminuir a água quente no chuveiro. A outra, reciclagem de lixo. Outra seria a cera, que a cera em assoalho, ela libera gases. Outra seria um capacho na porta, para limpar os pés, que isso diminui até 100 vezes o número de partículas que poluem a tua casa. E por último, os inseticidas. Resposta correta, né? Bastante colocações coerentes, né? Então vamos para a penúltima pergunta, qual vai ser, Bruno? O que é chuva ácida? 10 segundos. Acabou o tempo. Ele pode responder? Você que é a líder. É quando o enxofre sobe para as nuvens, se acumula e assim ele causa chuva ácida. Bom, a resposta é incorreta, né? O que eles explicaram mais ou menos é como se forma a chuva ácida, né? Mas a pergunta era o que é chuva ácida? Chuva ácida é uma chuva que tem um pH abaixo do normal. Agora a gente vai para a última pergunta do pessoal do Tijolinho à Vista para o Hidrocor. Manda lá, Rafa. Qual é o principal objetivo do Protocolo de Kyoto, criado em 1997, e o que acontecerá se esse acordo não for cumprido? Valendo. Acabou o tempo. O Protocolo de Kyoto foi um acordo feito entre diversos países para diminuir a emissão de gases poluentes. Bom, a resposta está meio correta, né? Porque foram feitas 2 perguntas. Você não respondeu o que acontecerá, né? Se esse protocolo não for respeitado. Se a gente não der mais atenção para essa questão aí dos poluentes, né? Todo mundo vai sofrer as consequências. Agora a gente vai para a última pergunta do grupo Hidrocor. O que é mais perigoso para a nossa saúde? Um carro emitindo gases poluentes ou ficar ao lado de uma máquina de xerox a laser? Valendo. Posso responder? Não, não sei. Eu li no site. Tá valendo. Tá, o que é mais prejudicial é ficar ao lado de uma máquina de xerox a laser. E aí, professor, certo, errado e o que você acrescenta? Olha, essa informação eu não tenho, né? Eu nunca li nada a respeito onde uma máquina emitisse assim, de xerox, emitisse tanto gás ozônio a ponto de prejudicar a saúde de quem está perto. Aqui, ó, eu tenho uma fonte da internet que saiu no jornal Correio Popular. Ficar perto de uma copiadora xerox ou de uma impressora laser expõe a pessoa a um nível de ozônio milhares de vezes maior do que gerado pela poluição dos automóveis na rua.
Eu acredito, devido ao próprio mecanismo, né, de funcionamento de uma máquina desse tipo, que ela emita mais ozônio do que um automóvel em funcionamento. O ozônio é bom para proteger a gente contra a radiação ultravioleta. Mas aqui onde vivemos, a presença de ozônio não é desejável. Constitui sim um risco para os organismos vivos. Acho que eles responderam corretamente, né? Valeu sim, tá certa a resposta. Bom, agora chegou a hora da gente avaliar o processo todo, lembrando que vocês não vão ser avaliados só por quem acertou e por quem errou, mas também pelo conteúdo de todas as perguntas que vocês fizeram. Pecaram um pouquinho só na última pergunta, né? Responderam bem, as perguntas foram colocadas para a equipe, a nota deles é 2,7, certo? O grupo Tijolinhos Avissas, eu botei a nota para eles 2,3, né? Pecaram mais nas respostas. Então, o grupo vencedor da primeira etapa do desafio é o grupo Hidrocor. Um salve de palmas. Mas não acabou não, essa é só a primeira etapa. A próxima vale peso 3 e no final, a avaliação final vale peso 4. E aí quem somar a melhor nota é o grupo vencedor, ou seja, vocês ainda podem virar o jogo. E galera, é isso. O desafio ele é composto de 3 etapas. Da água de má qualidade. Material de pesquisa que tem eventos. Notei que a equipe Hidrocor parece que estava melhor preparada na questão de ler e interpretar. O tema poluição para mim foi muito difícil. No primeiro momento até desisti, não quis continuar com o trabalho. Procurei profissionais que conseguiram trazer para mim informações mais básicas mesmo. Aí sim a coisa fluiu. E eu só fico incomodada com aquela menina, Bruna, porque ela fala demais, ela me irrita. Eu achei que ela foi bem grossa comigo. Ela, ai não, cala a boca, ia estar errado do mesmo jeito. Tô com você. 1, 2, 3 e Gwen. Tá errado de qualquer jeito. Pode ir, Rafa. Desculpa. Tava assim, cala a boca. Foi uma coisa realmente que eu achei ruim e que, como a gente é uma equipe, eu acho que tá errado essa atitude dela. E no próximo programa, segunda fase do desafio. A gente ainda não sabe qual vai ser a missão. Mas vamos nos esforçar para virar o placar. Um dos maiores nomes da literatura latina sofreu de cegueira. O argentino Jorge Luis Borges perdeu a visão aos poucos. Essa deficiência, entretanto, não impediu de se tornar um dos maiores expoentes da literatura argentina e mundial. Sua obra se destaca por abordar temáticas como a filosofia, a metafísica, a mitologia e a teologia, em narrativas fantásticas, cheias de labirintos lógicos e jogos de espelhos. Ateu falava da solidão como uma espécie de segunda companheira. Quando ficou totalmente sem visão, sua mãe, Leonor, passou a cuidar dele, lendo e escrevendo o que ele ditava. Borges morreu em Genebra, na Suíça, sem enxergar com os olhos, mas tendo feito o exercício da visão de outras e brilhantes maneiras.